2 aviões, a mesma rota e um céu sem nuvens, mas que naquela tarde se transformou em palco de uma das maiores tragédias aéreas do Brasil. O voo parecia tranquilo, passageiros relaxados, tripulação experiente, até que um detalhe invisível no céu mudaria tudo. Um erro, um acidente inevitável, ou uma sequência de decisões que não poderiam ter outro final. Fica até o fim, porque vamos reconstruir cada minuto desse encontro fatal no ar. Se inscreva no canal para acompanhar as histórias que abalaram o mundo. Era 29 de setembro de 2006. O Boeing 737-800 da Gol, voo 1907, aguardava na pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O céu, coberto por nuvens altas, escondia a tensão silenciosa que antecede qualquer decolagem. A bordo, 148 passageiros e 6 tripulantes se ajeitavam em seus assentos. Uns folheavam revistas, outros cochilavam antes mesmo da partida. O destino era o Rio de Janeiro, com escala em Brasília. Motores em plena potência, o avião cortou a pista e ganhou o ar, iniciando o que todos acreditavam ser apenas mais um voo rotineiro. Nenhum deles poderia imaginar que aquelas horas de viagem se transformariam em um dos capítulos mais trágicos da aviação brasileira. Enquanto o voo 1907 ganhava altitude e se estabilizava a mais de 11.000 metros, um jato executivo Embraer Legacy 600, recém-saído de fábrica, cruzava o espaço aéreo brasileiro em seu voo de entrega para os Estados Unidos. A bordo, apenas 2 pilotos norte-americanos experientes e 5 passageiros. O brilho da fuselagem nova refletia a luz suave do sol da tarde, enquanto os motores ronronavam de forma estável. A rota do Legacy, embora distinta, colocaria a aeronave no mesmo corredor aéreo do Boeing da Gol. Uma coincidência que, até aquele momento, não despertava qualquer sinal de perigo. No silêncio do céu, 2 mundos se aproximavam sem saber que estavam prestes a se encontrar de forma catastrófica. Acima das nuvens, o tráfego aéreo parece livre e sem barreiras, mas na realidade o espaço é rigidamente dividido por rotas e altitudes específicas, como estradas invisíveis suspensas no ar. Cada avião segue coordenadas exatas, transmitidas e monitoradas por controladores de voo em terra. No caso do voo Gol 1907 e do Legacy 600, essas pistas aéreas iriam se cruzar. O que deveria ser apenas um ponto de passagem controlada começava a se transformar em uma armadilha letal. Um cruzamento onde qualquer falha de comunicação, por menor que fosse, poderia significar o desastre. O jato executivo Legacy 600, recém-saído de uma fábrica nos Estados Unidos e em seu voo de entrega ao Brasil, cruzava o espaço aéreo amazônico com 2 pilotos experientes no comando. O que ninguém sabia naquele momento era que, por motivos ainda incertos, o transponder da aeronave, equipamento responsável por informar a posição e a altitude para os controladores e para outros aviões, havia parado de funcionar. Sem esse sinal vital eletrônico, o Legacy se tornava, aos olhos dos radares e do sistema anticolisão, praticamente invisível, deixando o caminho aberto para uma rota de colisão que se aproximava segundo a segundo. Enquanto o Legacy 600 voava a 37.000 pés, em direção leste, o Boeing 737 da Gol seguia na mesma altitude, mas no sentido oposto, levando 154 pessoas a bordo. Os 2 trajetos foram autorizados pelo controle aéreo sem ajustes de altitude, criando uma linha reta imaginária no céu e no destino das 2 aeronaves. Cada milha percorrida diminuía o espaço entre elas, mas sem o alerta do transponder do Legacy, ninguém percebeu que estavam na mesma rota fatal. Dentro do Legacy 600, a cabine parecia tranquila. Nenhum alarme, nenhum aviso sonoro, nada indicava que havia outro avião vindo na direção oposta, na mesma altitude. O transponder, peça vital para o sistema anticolisão, estava inativo, e isso fez com que o Boeing 737 da Gol desaparecesse dos radares da aeronave executiva. Para os pilotos, a ausência de alertas era sinônimo de segurança, mas, na realidade, significava que estavam cegos para o perigo que se aproximava a cada segundo.
A mais de 37 mil pés de altitude, sobre o coração da Amazônia, o improvável aconteceu. O Legacy 600 e o Boeing 737 da Gol cruzaram suas rotas de forma fatal. A asa do jato executivo cortou parte da asa esquerda do avião comercial, arrancando um pedaço crucial e comprometendo totalmente sua capacidade de voo. O impacto foi tão rápido que a maioria dos passageiros nem percebeu o que havia ocorrido naquele instante, mas para a tripulação, ficou claro que algo irreversível acabara de acontecer. Logo após a colisão, o Boeing 737 entrou em um estado crítico. Alarmes soaram na cabine e os pilotos sentiram a aeronave perder sustentação de forma brusca. O rádio ficou tomado por estática e confusão, enquanto a comunicação com o controle aéreo se tornava difícil. Nos assentos, passageiros começaram a perceber que algo estava errado. O avião inclinava, vibrava e descia rapidamente. O que antes era o som constante dos motores se transformou em um silêncio assustador. O tipo de silêncio que precede a tragédia. Sem controle efetivo e com danos estruturais severos, o Boeing 737 começou a despencar em direção à floresta amazônica. A cabine mergulhou em um caos contido. Alguns passageiros rezavam, outros choravam, enquanto a tripulação tentava manter a calma e seguir os protocolos de emergência. Lá fora, a imensidão verde se aproximava rapidamente, mas naquele momento, para quem estava a bordo, cada segundo parecia se esticar em uma eternidade antes do impacto final. O avião atingiu a mata fechada com uma força devastadora, abrindo uma clareira instantânea no coração da Amazônia. A explosão ecoou por quilômetros, misturando o estrondo metálico com o som de árvores se partindo, e o fogo se espalhando rapidamente. Fragmentos da fuselagem ficaram espalhados entre galhos e troncos, enquanto uma densa coluna de fumaça negra subia ao céu, marcando o local da tragédia e atraindo a atenção de comunidades próximas e equipes de resgate. Dias depois, equipes de busca finalmente localizaram os destroços no meio da floresta amazônica. O cenário era desolador. Partes da fuselagem retorcidas, assentos despedaçados e objetos pessoais espalhados pelo chão úmido da mata. O silêncio do local contrastava com a violência que havia acontecido ali. Helicópteros sobrevoavam a área, enquanto socorristas desciam por cordas, enfrentando o terreno hostil e a difícil missão de recuperar tudo que fosse possível. Quando a notícia da localização dos destroços foi confirmada, o Brasil parou. As famílias, que ainda alimentavam uma mínima esperança, receberam a confirmação de que não havia sobreviventes. Repórteres transmitiam em tempo real as imagens e informações, enquanto autoridades divulgavam comunicados oficiais sobre a tragédia. Nas cidades de origem das vítimas, igrejas e praças ficaram cheias de velas, flores e cartazes em uma manifestação coletiva de dor e solidariedade. O desastre do voo Gol 1907 não apenas marcou a história da aviação brasileira pela sua gravidade, mas também se tornou um ponto de virada para a segurança aérea no país. Novos protocolos de comunicação entre pilotos e controladores foram implementados. Sistemas de prevenção de colisões receberam maior atenção e o treinamento de equipes foi reforçado. Para as famílias, o vazio permaneceu, mas a luta por justiça e melhorias garantiu que aquela dor não fosse esquecida, transformando a tragédia em um marco de aprendizado e memória coletiva.